E sobre essa mudança na política de preços da Petrobras, a gente vai conversar agora com o economista Idean Alves. Ele já está aqui, vai falar com a gente via Skype. Boa tarde, Idean. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Além da queda no preço dos combustíveis, tem algum outro benefício que essa mudança na política de preços pode trazer? Boa tarde, espectadores. Além da redução nos combustíveis, nós podemos ter uma redução em cascata, na cadeia como um todo, porque o combustível, em especial o diesel, ele afeta boa parte do transporte de mercadoria, de alimentos no país. Então, uma redução em um dos principais custos da logística brasileira pode sim representar um menor custo para o consumidor. A grande pergunta é se esse desconto, se esse preço menor vai se transformar em um menor preço para o consumidor ou vai se transformar no maior margem, tanto para o distribuidor quanto para os vendedores. Esse que é o grande ponto, né? Porque na ponta final a gente vai ter o desconto para distribuidores. Agora, se ele vai ser repassado, é uma grande interrogação até agora. Essa é a grande questão que, inclusive, a gente estava conversando hoje, Dean, pelo seguinte: quando é para aumentar, é automaticamente, né, no dia seguinte. Agora, quando é para baixar, como no caso de agora, demora um certo tempo. Afinal, quando que os consumidores vão sentir no bolso essa diferença para menos nos preços dos combustíveis? Você tem uma estimativa, uma previsão, não? O que provavelmente deve acontecer, a gente deve ter uma finalização dos estoques comprado pelo preço antigo. Em tese, provavelmente no final desse mês, a gente já deve ter essa virada. Como eu falei, se esse preço for repassado para o consumidor. Se ele for de fato repassado, a gente vai ter esse desconto marginal entre 8% e 10%, que é bem relevante, né? Acaba ajudando, principalmente em período de inflação alta. Tendo essa redução, né, de repente até o fim do mês, que a gente espera, né, poderia ser logo nessa semana. E com relação aos reajustes, como que eles vão ser feitos a partir de agora? O reajuste que antes seguia o modelo da paridade do mercado internacional, que era basicamente você pegar o preço do petróleo e negociá-lo lá fora, mas a cotação do dólar, como o presidente da Petrobras comentou, isso adicionava bastante volatilidade. Isso que incomodava não só o mercado, mas também o governo. E de lá, a partir de então, a gente vai ter um modelo mais abrasileirado, né? Um modelo um pouco misto, em que vai levar em consideração o custo de oportunidade, vai levar o custo de distribuição e também o custo no caso da revenda. Então, além, claro, da mistura, né, de biocombustíveis. Então, esse preço vai ser composto de uma forma diferente, que, claro, como falei, pode ser menor ou não, a gente espera que sim, que esse desconto chegue no consumidor final. Teve muito motorista hoje, amanhecendo na porta dos postos de combustíveis, mas não ficaram muito satisfeitos não com o que viram, né? Vai demorar um certo tempo, como você está dizendo. E essa política da Petrobras, a antiga, né, dependia muito do que acontecia lá fora, não internamente aqui no Brasil. Mas a longo prazo, qual que é a sua previsão? A gente deve ter esse preço aí caindo ou não? Sim, a gente deve ter um pouco mais de flexibilidade. Como eu comentei, o que incomodava bastante o governo era essa falta de controle. Então, como o petróleo, muito por conta da pandemia, da guerra, nos últimos meses, nos últimos 2 anos, vinha num patamar bastante elevado, próximo a $100, e isso ajudou a elevar bastante o preço dos combustíveis e, por consequência, a nossa inflação. Agora, com esse preço um pouco mais de acordo com a nossa realidade, em tese, isso pode ser benéfico não só a curto, mas a médio prazo, porque a gente vai estar levando em conta as variáveis do nosso mercado, no mercado local. E se a gente olhar para o histórico, antes da paridade, isso, de modo geral, acabava sendo, de certa forma, benéfico. Só que, quando a gente olha do ponto de vista da empresa, da Petrobras, claro, a gente vai ver uma redução na margem de lucro da Petrobras. Agora, para o consumidor, isso sim pode ser benéfico novamente, se esse desconto for chegar na ponta final. Se sim, a gente só tem a ganhar no curto e no médio prazo. O Brasil como é que a gente pode falar, é suficiente a produção interna ou a gente pode vir a ter um desabastecimento e ter que comprar petróleo externo? O grande detalhe é que a gente, digamos,
autossuficiente ou independente em relação ao petróleo bruto. O nosso grande gargalo é em relação ao refino. Então, muito do que o Brasil consome hoje em relação a refino, em especial, é importado. Então, essa importação ainda deve continuar nos próximos anos. E é essa diferença que não só o governo, a Petrobras e outras empresas vêm tentando tirar ao longo do caminho. Se isso vai acontecer, a gente só vai acompanhar ao longo do tempo. Mas hoje, boa parte do nosso custo também está atrelado a refino. E isso, a priori, não vai mudar tão drasticamente. De qualquer forma, a gente já pode anunciar que é uma boa notícia, né? Essa nova política de preços, porque o consumidor brasileiro já estava cansado, viu? De a cada 15 dias ou mês o reajuste na bomba realmente estava pesando bastante. Muito obrigado pela entrevista, por participar aqui conosco do TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo, viu, Idean? Eu que agradeço o convite e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Um abraço para você, boa tarde. Aqui a gente continua.